Bom dia a todos. Eu queria agradecer-vos esse coral, essas boas-vindas corais. Isto parece o princípio da escola. Depois das férias do verão, tivemos juntos há 4 anos a pensar em 2016 como é que seria agora 2020. E quando eu vinha da escola, perguntavam-me sempre: o que é que fizeste durante o verão? E esta mesma pergunta aqui, muito aconteceu desde que tivemos a nossa última Conferência Geral. Estamos aqui hoje para falar sobre o programa da Conferência Geral de 2020 que vai realizar-se em Minneapolis, Minnesota, e nós vamos dar-vos as informações sobre aquilo, o que vamos fazer, como é que chegámos aqui e algumas das questões logísticas que vão ter, algumas perguntas. Portanto, eu queria dizer-vos como o número de delegados foi estabelecido pelos dados estatísticos que foi recebido pelo GCFA e enquanto o resultado da fórmula é entre 600 e 1000, eu, como Conferência Geral, decido o número de delegados como secretário da Conferência Geral. Esse número tem descido, tem diminuído e, portanto, esse número, então, quando cai, vai ser decidido pela Comissão da Conferência Geral e este ano a Comissão decidiu 862 usando a fórmula que nós temos. Portanto, vamos ter 862 delegados e vamos também ter os convidados de igrejas afiliadas autónomas e de igrejas afiliadas que têm direito a voz, mas não a voto. Para além disso, temos convidados ecuménicos da nossa família religiosa e muitas pessoas que vão estar a participar, quer seja na galeria ou através da internet. Os delegados foram escolhidos através de um processo de eleição nas nossas conferências, em cada uma das nossas conferências anuais, e certificam-se através de 3 etapas como delegados para a Conferência Geral. A primeira é a certificação pelo secretário da Conferência Anual para serem delegados principais. Depois há uma segunda categoria da jurisdição, que são delegados de substituintes, e depois os delegados suplentes. E estas duas categorias servem como suplentes por ordem da sua eleição. São certificados pelo secretário da Conferência e pelo secretário da Conferência Geral, usando esse formulário. Essas fórmulas às vezes não estão preenchidas devidamente e continuam a andar para cá e para lá até estarem completas, devidamente completadas, e estamos ainda no processo de poder aprovar, certificar todos. O ADCA é o nosso guia para poderem saber qual é a orientação da Conferência Geral. Aqueles que estão a seguir diligentemente os médias sociais, os meios de comunicação, nós sabemos que é também uma caixa e o ADCA já foi enviado e vai chegar até às direções que nos providenciaram. Portanto, vão começar a ser enviados, foram começados a ser enviados na terça-feira, aliás. Talvez, se não tiverem ainda e se precisarem deles, podem conseguir obter todo o conteúdo do DCA em linha. Contém todos os relatórios dos grupos oficiais, dos responsáveis, agências e grupos que precisam de apresentar relatórios à Conferência Geral. Contém todas as petições que foram apresentadas, resoluções e petições não disciplinares. E o ADCA é em 3 secções. A primeira secção, volume 1, é um manual. Esse manual contém a lista dos delegados, o local onde se vão sentar, calendário, as salas e tudo aquilo que temos disponível na altura da impressão. Tudo aquilo que não estava disponível na altura da impressão vai ser impresso na primeira edição, no início da conferência.
O Brian vai ser o editor do Daily Christian Advocate e do Defensor Diário Cristão e pelas suas funções. E está em contacto com a diretora administrativa financeira. Se começarem a ver a lista, vão ver que há conferências anuais nas quais nós dizemos esta informação não estava disponível na altura da impressão. Isto foi há bastantes meses e, portanto, tudo aquilo que recebemos deles até agora, até maio, já está incluído nessa primeira edição do DCA e vai estar completo. Neste momento, nós vamos pedir agora à Sarah Hotchkiss para vir aqui e falar sobre algumas mudanças que vão ter lugar. Portanto, os delegados receberam informação para além da parte impressa do ADCA. Vamos ter o conteúdo de todas as línguas a nível digital no website do ADCA, do defensor, que é www.dailychristianadvocate.org. Os delegados principais e os primeiros suplentes vão ter acesso livre ao DCA, ao website do DCA, e outros podem adquirir esse acesso através da assinatura. O website do DCA vai ficar à disposição no dia 3 de fevereiro de 2020. Durante a Conferência Geral, os relatórios, os pontos de calendário, notícias, processos e outras informações referentes à conferência serão publicados todos os dias no website do DCA. Os delegados principais vão receber o conteúdo selecionado do DCA, de grande importância, em formato impresso diariamente durante a Conferência Geral, mas estas edições impressas não estarão disponíveis para compra. Várias ficheiros em PDF com este conteúdo selecionado vão ser colocadas no website da Conferência Geral. Vai haver, se houver perguntas sobre aquilo que eu vou dizer, eu vou falar-vos de tecnologia e depois mandem um e-mail e nós responderemos em relação a toda esta parte tecnológica. Os delegados principais da Conferência Geral terão um Chromebook que vai ser entregue no local da Conferência Geral para facilitar a sua utilização da versão em linha do Defensor Diário Cristão. Portanto, este conteúdo selecionado de grande importância, incluindo o calendário diário, vai ser impresso e distribuído para os delegados, tal como, por exemplo, todos os procedimentos da conferência serão disponíveis no website. O website do DCA pode ser acedido através de computadores, tablets e telefones e telemóveis, e o local foi concebido para funcionar também com browsers, com navegadores modernos. Isto inclui o Google Chrome, versão 79+, Firefox, versão 72+, Safari, versão 13.0.4+, e Microsoft Edge, versão 79+. Para um desempenho ótimo, recomendamos que usem um dispositivo que tenha sido fabricado durante os últimos 2 a 3 anos, com pelo menos 4 GB de RAM e um ecrã pelo menos de 10 polegadas para que possam ver e usar o website com mais facilidade. Os Chromebooks são para ser utilizados apenas durante a Conferência Geral e serão recolhidos dos delegados depois da última sessão, da parte do fim da conferência. Alguns delegados vão preferir usar os seus próprios dispositivos para aceder ao website do DCA, em vez do Chromebook que vai ser oferecido só para utilização na Conferência Geral. Estes delegados não deverão ter quaisquer problemas em utilizar os seus próprios dispositivos, desde que estes satisfaçam as especificações que eu acabei de descrever. Vão ser distribuídas durante esse conteúdo, será portanto, depois do fim, vão entregar os Chromebooks. Alguns delegados vão preferir utilizar os seus próprios dispositivos e
nós temos algumas informações sobre as preferências, se quiserem usar os seus próprios dispositivos. Isto é um software baseado na web e se estiverem a utilizar, se quiserem usar para o Chromebook, vão poder então ter também aí todas as informações que depois da Conferência Geral vão continuar a ter acesso a esse website. Queria também dizer-vos que esses PDFs gratuitos do conteúdo selecionado serão colocados no website da Conferência Geral com grupos ou indivíduos que possam optar pela impressão. Podem também fazer a assinatura para o software se quiserem fazer isso. E agora eu vou passar a palavra à Susan para as informações seguintes que se seguem. Eu queria falar convosco sobre o programa. Portanto, neste livro, but the sound is not good, I don't know if she's not close. Eu vou falar então sobre o programa na página 8 do ADCA. Vamos ter vários pedidos para. Queria partilhar convosco como é que isso foi feito e o que é que aconteceu o que vai acontecer durante a Conferência Geral. Portanto, o programa é da responsabilidade da Comissão da Conferência Geral e eles começam a falar sobre isso 4 anos antes da Conferência Geral. Têm estado a encontrar-se cada 6 meses durante todo o quadriênio. Eu sou tão alta que é difícil que o microfone chegue, mas agora espero que me possam então ouvir melhor. Portanto, a Comissão da Conferência Geral tem vários comitês, tem o Comitê de Programas e eles têm a responsabilidade de criar a programação e de desenvolver, portanto, este programa inicial. E o que eles fizeram, começaram com base no programa anterior e viram aquilo que realmente não funcionava. O que é certo é que tudo correu bastante bem em 2016 e, portanto, pela maior parte, nós vamos ter o mesmo programa que tivemos em 2016. Uma grande parte daquilo que fazemos no fim do quadriênio é que recebemos pedidos para períodos de tempo no plenário, aqueles que quiserem falar no plenário. A Comissão vai decidir quem é que vai ter autorização para falar na sessão plenária, quanto tempo é que vão ter e em que altura é que vão falar. Vão ver então várias coisas especiais que estão aqui, coisas como, por exemplo, temos os cultos de manhã, que constituem uma boa maneira para começar a manhã. Temos 2 manhãs da sessão e duas sessões da tarde e a sessão encerra às 6h30 da noite. No primeiro dia, na terça-feira, que é a nossa organização para podermos organizar-nos nesse dia. Depois, na quarta-feira, dia 6 de maio, é quando começamos a considerar aquilo que temos que fazer e a organizar os comitês legislativos e depois na quinta, sexta e sábado vamos então começar o trabalho dos comitês legislativos, como habitualmente. E depois a seguir vamos passar a plenário, na segunda semana só temos sessões plenárias e não temos mais comitês legislativos. Eu queria falar-lhes em algumas questões importantes. Nessa primeira semana nós temos
sermões episcopais dos bispos, dos jovens, temos o livro da disciplina, temos o relatório da mesa conexional, o comitê jurisdicional e também informações sobre o plano da reforma. Tudo isto envolve legislação que vão considerar no vosso comitê. Na segunda semana vamos ter as apresentações da Universidade da África. Há várias universidades, várias apresentações dos Ministérios Globais. Ouviram ontem o aniversário do DCA, o MCOM, Comunicações Comunistas Unidas, aniversário do edifício. Há vários cultos especiais e há também algo que é novo. Na quinta-feira, dia 7 de maio, e isso é na primeira semana, vai haver aquilo que nós chamamos as quintas-feiras de preto. E pediram-nos para usar, para se vestirem de preto. Todos se vestem de preto. Portanto, nós temos um modelo da nossa intérprete para os surdos-mudos. Vamos vestir-nos de preto para reconhecer que estamos a manifestar-nos contra a violência sexual. Portanto, essas terças-feiras, essas quintas-feiras de preto, leva-nos a obtermos mais informações sobre isso. E, portanto, agora eu vou voltar a dar a palavra ao Gary para dizer-nos aquilo que vai acontecer quando chegarmos lá, nessa quinta-feira. Parte da educação e da investigação que temos estado a fazer de 2012 a 2016 e até 2019 tem sido acerca da segurança e das credenciais, dos crachás e do registro, e fizemos algumas atualizações nesse processo do crachá, que têm sido aprovados pela Comissão da Conferência Geral, e eu queria falar-vos rapidamente sobre isso. Para aqueles que são participantes, vão registar-se no espaço e os outros vão registar num espaço separado. Para se registarem para a Conferência Geral, precisam de uma identificação emitida pelo Governo, uma identificação que seja emitida por um Estado, um Governo Nacional ou um passaporte. Precisam do vosso cartão, se forem delegados suplentes, que vai ser emitido pelo meu escritório, assinado pelo secretário da vossa Conferência Geral, que vos vai ser dado. Precisam de vir até à sala de registro com o vosso cartão de credenciais e esse passaporte e esse documento de identificação oficial. Aqueles que são participantes oficiais vão, por outra razão, vão para outra fila, os outros vão para uma fila diferente. E o pessoal voluntário, essas duas categorias vão ter uma fila separada. Vai haver registro individual apenas nas várias estações, que são também orientados pelos nossos voluntários do Comitê de Acolhimento. Vão fazer um maravilhoso trabalho sobre isso, e vamos fazer isso até com o apoio da nova tecnologia, que ainda está em preparação. Não vai haver registro para grupos em que 8 pessoas se vão tentar registar em conjunto. Tem que ser 1 a 1. O registro é feito individual. Se houver necessário de interpretação, essa delegação não vai ter que falar pelo delegado. O delegado vai ter que vir até ao registro e, se precisar de interpretação, os nossos intérpretes, que são providenciados pelos serviços linguísticos sob o Don Wisner, vão estar lá para servir como intérpretes. Vão haver várias credenciais, um escritório de credenciais. Se houver um problema, não vão tentar arranjar isso, eles irão para uma outra área para resolver o problema, qualquer problema que possam ter, para que tudo possa continuar a movimentar-se.
Vão haver fotografias na credencial, vão ter a fotografia, isso vai estar na vossa, no vosso crachá. Isto tem o meu nome, mas não há fotografia aqui, portanto não há qualquer espécie de garantia de que eu possa ser a pessoa a quem isto se refere. Ninguém que me conheça, ninguém sabe que alguém me deu o meu crachá e que outra pessoa qualquer vai começar a usá-la. E esta é uma questão de segurança que nós temos que monitorizar durante todo este tempo para preservar a integridade do nosso processo. Este Comitê de Credenciais vai apoiar-nos de novas formas. Uma outra questão que tem a ver com a segurança que nós temos estado a obter orientações por profissionais é na área de onde as pessoas se vão sentar, onde devem estar, a área que devem estar, para podermos saber e facilitar, para saber quem é que está no plenário, onde é que está no recinto e se não está lá. Portanto, para fazer isto, nós vamos passar ao estilo anterior, em que temos o estilo como se fosse numa sala de aula, com filas, não mesas. Portanto, aí vamos para que os chefes das delegações possam saber exatamente onde estão os seus delegados e se estão lá ou não, porque às vezes com o sistema das mesas estavam aqui ou ali, noutras mesas, era muito mais difícil para os chefes da delegação saber exatamente onde se encontram. Portanto, o sistema das mesas acabou e para que os chefes das delegações possam saber exatamente a participação dos seus delegados. Portanto, vão ter fácil acesso aos microfones que vão estar espalhados pela sala. Se houver alguma necessidade do delegado principal tiver que sair da sala, um outro delegado suplente temporariamente vai utilizar. Portanto, isso pode ser um bloco completo. Se quiserem sair e voltar logo a seguir, nós vamos ter a certeza de que vão, por exemplo, as casas de banho estão várias muito perto, podem sair rapidamente e voltar. Rapidamente. Não vai necessidade de um delegado durante um bloco de 4 ou 5 minutos. Portanto, saem e voltam logo. Se houver uma necessidade de que esse delegado suplente tenha que realmente substituí-lo, vão ter que dar o cartão de voto, esse delegado principal, e novo cartão de voto vai ser emitido para o delegado suplente. E nós não queremos que eles estejam ativos ao mesmo tempo. Portanto, nós estamos a continuar o processo que já foi estabelecido em 2019. Vai haver o serviço de um parlamentar profissional que vai estar connosco, foi o mesmo que esteve connosco em 2019. No vai estar também connosco os dispositivos de votação e vai ser mais ou menos o mesmo tipo de tecnologia e vai haver formação no local. Depois vão haver várias sessões de orientação para os delegados das conferências centrais no local, formações durante esses dias, esses princípios dias, e vai também haver uma formação mais alargada para todos esses delegados das conferências centrais. Os bispos das conferências centrais estão a participar comigo os bispos, profundamente, para podermos organizar o melhor possível esses treinos, essas sessões de formação para os delegados das conferências centrais. A orientação dos delegados para todos, vimos quais eram novos, outros que estão a voltar, e pensámos que não havia necessidade de fazer duas orientações separadas, todos podem ouvir tudo ao mesmo tempo, as coisas novas podem aprender como se fosse a vossa primeira vez na conferência. Muitas vezes talvez possam saber que sabem tudo, mas as coisas podem ter mudado. Portanto, nós vamos fazer a orientação para todos.
Na sábado à noite, o que fizemos em St. Louis, vamos fazer uma orientação para todos os delegados ao mesmo tempo. Isso vai ocorrer na terça-feira de manhã, no dia 5 de maio. Antes disso, nós vamos organizar os nossos comitês administrativos. 2 dias antes, o Comitê da Revisão Editorial, de Privilégios Credenciais Diário e responsáveis presidentes, oficiais presidentes, que são presididos pelo Comitê de Bispos e vão servir durante o tempo de cada um desses comitês, vão servir as necessidades desses comitês. A Eba e a Susan vão falar-nos sobre isso daqui a algum momento. Se passarem para a página 27 do guia da Conferência Geral que receberam no vosso registro, vão ver o processo legislativo, as petições que foram recebidas, vão ser revistas pelo Comitê de Referência e o Comitê Legislativo pode então separar-se em subcomitês, dependendo do trabalho que tem que fazer, e depois vão enviar para o Comitê Legislativo, que vai receber um voto favorável, e isso depois passa à sessão plenária para ser depois colocado no calendário para a ação final, que vai ter lugar, isso vai estar na página 27. Em termos da parte das petições, a Abby vai falar sobre isto, que eu devo dizer pela primeira vez em 24 anos, eu não conheço todas as petições, não tenho conhecimento, mas ela sabe. Portanto, o meu trabalho como clero na Conferência do Rio Texas, eu comecei comitês e eu vou ordenar aquilo que pode ser caos. Eu vou agora o meu trabalho realmente é ordenar tudo. Eu comecei este processo em agosto, as pessoas começaram a entregar petições em julho. Não muitas pessoas entregaram petições nessa altura. Na semana em que eram devidas, eu tinha 20 e depois, na parte final, mesmo no fim, eu tinha cerca de 1.200 petições. Muitas destas petições satisfaziam os requerimentos do parágrafo 507 na disciplina e foram então carregadas na nossa base de dados. Foram depois colocadas no comitê, que se alinhava melhor com o parágrafo dessa petição ou com o conteúdo da petição. E agora isso já está publicado, já estão publicadas no ADCA. Algumas dessas petições eram idênticas e então foram agrupadas. Onde é que está a minha petição, por exemplo, poderá estar então essa petição poderá estar com outras, por exemplo, 10 em grupo. E isso, portanto, também está dentro dos parâmetros do parágrafo 507, e isso depois vai até ao comitê de referência, que vai decidir como é que vão ser tratadas. Recebemos 700 e tal petições no ADCA, estão divididas nos seguintes comitês. Igreja e Sociedade 1 contém 34 petições. Igreja e Sociedade 2 contém 73 petições. Igreja e Sociedade 3 contém 15 petições. Petições de conferências tem 106 petições. Discipulado contém 38 petições. A Administração Financeira tem 63 petições. Fé e Ordem contém 34 petições. A Administração Geral tem 44 petições. Ministérios Globais contém 23 petições. Comissões Independentes contém 49 petições. Administração Judicial contém 58 petições. A Igreja Local contém 14 petições.
Educação Superior e Superintendência contém 73 petições. Ministérios Ordenados contém 110 petições. E o Comitê Permanente das Questões das Conferências Centrais contém 23 petições. Alguns de vós talvez vejam que há mais comitês legislativos do que no passado e vão ver uns números menores nesses comitês para poderem fazer o trabalho com mais agilidade e mais rapidez. E isso está de acordo com o parágrafo 5.10 e 5.11, novos requisitos para os comitês legislativos para poderem atuar sobre todas as petições perante eles. Portanto, queremos ter a certeza de que os comitês legislativos vão completar todo o seu trabalho. E agora que as petições já estão publicadas e no ADCA, nós vamos chamar o Comitê de Revisão do Advance, e esse comitê é uma equipa de chanceleres de conferências que vão analisar essas petições e vão tentar identificar alguns locais onde possam ser consideradas inconstitucionais. Isso vai ajudá-los no vosso trabalho. Quando começarem, já sabem que há algumas petições que não são constitucionais do ponto de vista legislativo. O Comitê de Referência, eles vão rever o meu trabalho. Eu não posso fazer isto sozinha, em vácuo. Graças a Deus, fosse eu sozinha com todas as petições, a telefonar ao Gary com perguntas, mas em breve este Comitê de Referência vai ajudar-me e nós vamos encontrar-nos antes da Conferência Geral para poder rever o meu trabalho e para poder ver e analisar algumas perguntas que possam haver e ter e vão ter a certeza que todas as manhãs nos encontramos para ter a certeza que as petições estão onde devem estar, se houver algumas modificações, para as petições passarem a outro comitê ou algo assim, para podermos continuar a organizar tudo da melhor maneira. Eu penso que agora, a seguir a isto, eu vou passar a palavra novamente ao Gary. O Comitê Legislativo, vocês podem ver no ADCA, os números são menores porque não tínhamos recebido todas as delegações ainda. Ao receber novos certificados das eleições, vamos incorporar os delegados e vamos ver a lista final dos membros das comissões legislativas que vão ser incluídos no primeiro dia do DCA. A outra questão é a eleição dos oficiais. Um bispo e um membro do meu staff estarão lá para ajudar no processo de votação do primeiro dia para a eleição de um presidente, vice-presidente e secretário. E os presidentes de cada grupo de subcomitês necessário para cada comitê legislativo. E todos esses que são eleitos terão que ir a um treinamento obrigatório na primeira tarde. Eles todos têm que participar desse treinamento. Se não podem participar, vão ter que ter um substituto, eleger outra pessoa para substituí-lo. Queremos saber que todos sabem de todo o processo necessário para o trabalho do Comitê Legislativo. Agora, ao início de 2016, temos vários parágrafos na 507.10 e 11. Tudo que foi enviado e considerado válido para o Comitê Legislativo tem que ser votado na Comissão Legislativa. Qualquer questão que é voto positivo tem que ser votado na sessão de plenária. Isso não estava nas regras estabelecidas antes, mas está no livro de disciplina. Vocês podem suspender as regras, mas não pode suspender a disciplina. Temos que votar em todas as petições, em base a essa modificação do livro de disciplina feito anteriormente. Susan vai falar um pouco de o que acontece depois do Comitê Legislativo e ao entrar na plenária. Eu trabalho também no
Comitê de Agenda e Calendário, uma das questões administrativas que se reúne antes da conferência e cada dia de manhã cedo, não só durante o período legislativo, mas durante todo o período da Conferência Geral. E eles têm um trabalho importante, várias questões. Como sabem, os pedidos para tempo na plenária, se houver um pedido que surge ah, durante a Conferência Geral, esse é o grupo que vai decidir se pode ser incorporado na agenda e no calendário das atividades. E também, se temos que mudar nossa agenda, o Comitê sobre Calendário decide como incorporar ou acomodar os ajustes necessários com o que estamos ouvindo. Esse comitê pode ver como, quando tem coisas que não, mudanças que não foram planejadas ou que não foram contemplados, como incorporá-los quando necessário. Mas o trabalho mais importante é que, uma vez que algo sai da Comissão Legislativa, com o apoio da Comissão Legislativa, vai ser impresso no boletim diário, o DCA, qualquer mudança que o comitê está recomendando, isso será enviado como item do calendário e será programado para um voto na plenária. Então, o Comitê da Agenda e Calendário tem que tomar todas as questões para ser discutidos e decidir em que ordem vamos discuti-los, tratá-los. Não todos têm que ser discutidos na plenária, alguns podem ser colocados no calendário de consentimento, de acordo, e eu sou as pessoas que vou apresentar esse calendário de consentimento a cada manhã. Então, certas regras que determinam o que pode ser incluído nesse calendário de acordo com o número de votos que foram aprovados. Tem certas coisas que não é possível, por exemplo, emendas constitucionais ou qualquer questão com implicação financeira não pode ser incluído no calendário de consentimento. Então, nós publicamos esse calendário no boletim diário e vocês, como delegados, terão a oportunidade, se houver algo que está no calendário de consentimento que você não está de acordo e que você pensa que deve ser discutido separadamente, tem um formulário que você pode preencher e enviar-me-lo com certo em tempo e será publicado como algo separado no próximo dia para ser discutido à parte. Em algum momento, o Comitê Legislativo, os presidentes das comissões se incorporam com esse Comitê de Agenda e Calendário e todos sentamos para ver os centenares de itens para ser discutido e ver em que ordem devem ser considerados para ser apresentado na plenária. Esse é um grande problema de lógica, de como e de prioridades. Eu faço o melhor de poder ter algo que posso organizar e colocá-lo em ordem para cumprir com os requerimentos do livro de disciplina. Então, o que tentamos fazer é que cada comitê tenha a oportunidade de apresentar se existem questões relacionadas uns com os outros através de várias comissões, podemos combiná-los para apresentá-los proximamente uns aos outros. E não é um processo mágico, mas outros às vezes cria certa confusão, mas tentamos organizar as coisas para que podemos, não é uma pessoa, mas é toda uma comissão que determina a ordem que vai ser das questões a ser discutido na plenária da Conferência Geral. A outra questão que eu queria mencionar, se uma questão não é aprovado na Comissão Legislativa, e era uma questão que você pensa que devia ser é importante, você tem um outro formulário que pode preencher para para pedir que isso volte à consideração na plenária. Isso requer de certo número de afirmações de pessoas que estão de acordo, que assinam esse documento. Seria publicado no próximo dia e daí podia ser discutido e considerado pela plenária. Então, se você quiser trazer algo, pode retirar algo desse calendário e colocá-lo separado para consideração dos delegados.
Então vou pedir a Sarah para uma questão das logísticas. Logística nem sempre é muito interessante, mas são importantes para prestar atenção. She might have that in her. Yeah. Como sabem, temos várias comissões, a comissão permanente. Vamos anunciar as salas de cada grupo. Temos que saber quantos delegados estarão presentes e também sabemos quantas línguas precisamos ser traduzidos, e isso determina quais são os espaços que seriam mais apropriados para cada grupo. Os hotéis para cada grupo será enviado. Então, por favor, avisa-nos quando sabemos se não receberam os delegados sua informação para os que pediram ajuda para os hotéis. Estamos encontrando maneiras criativas de enviar-lhes os e-mails. Para o transporte, ainda está aberto para os delegados primários e para os delegados da Conferência Central. Estamos, ao conseguir confirmação dos vistos, só pagamos para os delegados primários principais. O primeiro alterno clérigo e o primeiro alterno de reserva, o suplente, também recebem. Essa é a minha parte difícil. Estamos recebendo informação decepcionante sobre problemas de conseguir vistos ou entrevistas para os vistos em alguns dos países dos nossos delegados, ou estão relacionados com a possível proibição de viagens em algumas partes ou fechar as embaixadas em alguns casos. Tomamos esse trabalho muito a sério, estamos trabalhando com os contatos no governo americano para ver como podemos e para explicar a importância dessas delegações. Queremos que todos os delegados estejam presentes e estejam plenamente representados em 2020. Se vocês saibam de alguma informação que algum artigo, estão ouvindo algo das delegações, estão orando, vocês, por favor, avisa-nos se vocês tiverem qualquer informação ou preocupação. Temos que estar envolvidos de contactar os governos, porque nós somos o que enviamos o convite oficial para os vistos. Por favor, avisa-nos se você sabe de algum problema e faremos o melhor possível para tentar resolver esse problema, porque queremos que cada delegação esteja plenamente representado. Mas nem sempre podemos controlar isso. Durante a Conferência Geral, você tem a oportunidade de devolver também, haverá ofrendas. Haverá certas ofrendas que vamos recolher. Primeiro é para apoiar os ministérios locais e globais. A metade será para iniciativas do panmetodismo, para crianças na pobreza, e outra parte também seria o lugar de Emma, o lugar Emma, o Ministério da Conferência de Minnesota, e também o Lago Espírito, um dos ministérios da Conferência dos Dakotas. A segunda ofrenda seria para um avanço relacionado à questão da migração. E o terceiro seria para os nossos voluntários, os que estão ajudando, que estão trabalhando voluntariamente para ajudar a suprir os gastos da sua participação e do seu serviço. E às vezes podemos conseguir delegados para ajudar com celebrar. Os antigos voluntários podem participar e treinar novos. Voltamos agora a Gary. Como alguém que estudou música e teologia, é um prazer estar com pessoas que gostam de trabalhar com números e o sistema de Excel. Trabalhamos com todo o trabalho, a comissão da Conferência Geral. Todos são voluntários, leigos e clérigos de toda parte do mundo. Se você tentou fazer um telefonema Zoom,
com um calendário de 12 horas de diferença para encontrar um horário em que todos podemos conversar. Entendem, nem sempre podemos dar uma resposta de imediato. Temos que trabalhar com essas realidades da logística. Pessoas têm seu trabalho, as pessoas gostam de poder dormir, têm tempo de família e temos que cuidar dessas pessoas também. Mas trazemos um grupo de voluntários para estar, alguns cobrimos suas despesas, mas não recebem nenhum salário, estão doando o seu tempo. Muitos estão tomando período de férias do seu trabalho para poder vir para trabalhar com todo o trabalho da Conferência Geral. E especialmente para os familiares que entregaram, que às vezes essas pessoas estão fora por 3 semanas. Não entramos por um pequeno tempo. Nós temos que mudar-nos para um hotel e ficamos quase um mês lá. Então é um trabalho muito duro e pesado para muitas pessoas e a ausência das famílias. Então queremos expressar nosso agradecimento. Trabalhamos com o Conselho de Bispos, com o Conselho Judicial e o Comitê Anfitrião das conferências conferências anuais e todas as agências gerais que estão apoiando para oferecer o que precisamos. E às vezes são mais criativos do que podemos imaginar. Então, aos secretários gerais e todas as agências, agradecemos. De minha parte, queremos agradecer aos secretários das conferências anuais, das jurisdições e secretários das conferências centrais pelo trabalho de ajudar os detalhes necessários para que podemos trabalhar juntos. Muito obrigado e muito obrigado a todos. Vamos adiante. Yes, thank you all for very helpful information. Obrigado por essa informação útil. Temos alguns momentos para perguntas e respostas. Se tiver alguma pergunta, venha ao microfone que esteja mais próximo e aguarde ser reconhecido. Lonnie Brooks, lei de Alaska, para Abby Parker. O grupo está negociando o protocolo. Falaram que o método de apresentar seu material seria ver uma ou mais das conferências anuais que podem apresentar, que teria uma sessão especial usando a cláusula de exceção na disciplina, contando que seja antes de 45 dias prévio à Conferência Geral, para poder aprovar petições que possam ser enviadas à conferência. É interessante saber qual é o seu plano para receber e processar essas petições que vêm desta maneira. Estamos pesquisando essa questão e se recebemos petições, Gary, eu e o comitê de referência estaremos discutindo isso, os casos que surgem. Jay Brown, do Conferência Rio, Texas. Estamos tendo um debate amistoso sobre se a devolução dos Chromebooks ou não. Se vocês estão planos para permitir as pessoas poder comprar o Chromebook no final da Conferência Geral? E eu tenho uma resposta. Não vamos ter a opção de comprá-los. A companhia com quem estamos trabalhando vai continuar a trabalhar com esses computadores e podemos utilizá-lo por 7 anos. Então temos mais de uma conferência geral na qual podemos utilizá-los. Então a razão pela qual estamos recolhendo é que queremos usá-lo em conferências futuras. Joe Harris, Conferência de Oklahoma, claro. Não sei se eu ouvi, mas 2 perguntas. Seria se a votação eletrônica será nos comitês legislativos e se haverá parlamentares nas comissões legislativas. Sim, haverá voto eletrônico nos comitês legislativos, é parte do contrato com o Lume,
e vão trazer pessoal adicional para poder estar em 14 salas diferentes ao mesmo tempo para apoiar esse trabalho. Temos que usar uma tecnologia muito específica na votação eletrônica para que não pode passar de uma parede a outra quando temos paredes entre as salas, mas não são paredes físicas sólidas. A necessidade da votação eletrônica veio, se vocês quando os delegados sendo informados de como votar e monitoreio de como estavam votando, em alguns casos perdendo seus empregos ou descobrindo que já não estavam sendo nomeados onde se tinham votado da maneira errada. Algumas dessas acusações veio à Comissão do Status e Rol das Mulheres, então pedimos que a votação eletrônica seria uma maneira de proteger os delegados, de poder votar por sua consciência e não ser observado e pressionado. Então, essa uma dentro do Comitê Legislativo, igual que nas plenárias. Haverá parlamentares no Comitê Legislativo, que bispos reformados e um grupo de outros parlamentares disponível que podemos criar e seriam selecionados pelo secretário e assignados a cada comitê legislativo. Então, temos um grupo de pessoas que estarão ajudando, apoiando cada comitê legislativo. A outra questão de ter profissionais parlamentares no meu staff, que ele está disponível. Se eu não posso responder uma pergunta, ou temos duas perguntas ao mesmo tempo em duas salas, temos a capacidade de ajudar qualquer questão parlamentar que pode surgir nas salas. Eu sou um delegado do sul da Nigéria. Se um delegado não pode conseguir o visto, o que é que nós precisamos para conseguir essas pessoas o substituto? Há vários dos nossos delegados principais que foram negados o visto e queremos substituí-los com outros antes de chegar nos Estados Unidos. Qual é o processo que temos que fazer? Essa é uma questão de Gary. Eu estou trabalhando com Sara. Cada dia estamos comunicando-nos. Um dos projetos que estamos fazendo é a notificação se um visto é negado a um delegado principal, o reserva surge. Como eu mencionei antes, no processo do certificado, temos 3 grupos que são eleitos: delegados principais, delegados adicionais ao Comitê Central, ao Comitê Jurisdicional, e delegados reserva para a Conferência Central Jurisdicional. A lista de ordem na qual foram eleitos. Então, se um delegado não pode estar na Conferência Geral por qualquer razão, o delegado eleito da Conferência Central Jurisdicional sobe para essa posição na ordem de eleição. Não pode pegar qualquer um, tem que ser na ordem em que foram eleitos na conferência. Quando sabemos disto antes da compra da passagem aérea, podemos substituir o reserva na posição automaticamente e começar os arranjos da viagem. Essa notificação tem que vir do secretário da conferência anual ou chefe da delegação, mas tem que ser confirmado pelo secretário da conferência anual. Se sabemos dessa mudança depois da compra da passagem aérea, o delegado que está na linha, na passagem, é o dono daquela passagem. Já não podemos retirá-lo. Então, é um processo que temos que trabalhar com Sara, com cada um desses indivíduos, para transferir a passagem de alguma maneira, para um pagar e outro fica, mas tem que resolver entre si para a delegação. Se podemos saber antes da compra da passagem, esse é o detalhe mais importante. Mais uma pergunta, então. Eu sei que o grupo estará disponível para se tiver outras perguntas individualmente.
Bethany Amy, eu sou leiga e chefe da delegação de Nova Jersey. Tem vários de nós que vamos trazer crianças conosco. Alguns são infantes ou bebês ou de 2, 3 meses de idade. Então, que arranjos ou acomodações podemos ter para que nossas crianças podem ter conosco? Se temos que alimentá-los ou que ter tempo com os seus pais. Se eles também têm que receber credencial, ou se a pessoa que está cuidando da criança tem que receber credencial, tem que ser inscrito antes de chegar. Se podemos trazer os carrinhos para as crianças também. Estamos enviando um credencial. Não, perdão. Uma mamadeira. Perdão. Obrigado pela pergunta. A questão, estamos trabalhando com vários das mães que estamos aqui, que é bom ter pessoas com as crianças pequenas que estão participando da conferência geral. Eu também sou mãe, estou 10 e 14. Às vezes eu sou mais infantil que eles, mas o que temos feito com as novas mães, se vêm com uma criança pequena, fazemos uma exceção no quarto para que podem ter a pessoa que está ajudando a cuidar da conferência e não ter que compartilhá-lo com outro delegado. Então, para compartilhar o quarto com a pessoa que está ajudando a cuidar da criança e não com outro delegado, sim, podem trazer o carrinho para os bebês. Estamos num centro de convenções, não temos que preocupar-nos pelas escaleiras como em 2019. E sim, temos uma provisão especial para as pessoas, contanto que eu saiba de antemão, podemos dar o credencial necessário para poder conectar e trazer as crianças na plenária. Temos vários detalhes que estamos vendo na plenária para cuidar das mães que têm que amamentar as crianças. Então eu estarei tratando de cuidar de todos os detalhes. Se você tiver alguma necessidade especial, se os chefes das delegações podem avisar-me dessas situações, isso nos ajudará a preparar-nos. Se souber de alguém que precisa desses detalhes, por favor, avisa-me.